Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que você tenha dias abençoados e, sobretudo, que você esteja com as vestes brancas esperando o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições da Escola Dominical. É a primeira deste trimestre, primeira do ano de 2024. Nós estaremos estudando uma série de lições que falará sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Nós teremos a lição de número 1, a origem da igreja, a lição de número 2, imagens bíblicas da igreja, 3, a natureza da igreja, 4, igreja e o reino de Deus, 5, a missão da igreja de Cristo, 6, a igreja, organismo e organização, 7, o ministério da igreja, 8, a disciplina da igreja, 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja, 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, 11, o culto da igreja cristã, 12, o papel da pregação no culto e a 13, o poder de Deus na missão da igreja. Nós estaremos estudando esta série de lições e hoje nós estaremos iniciando com a lição de número 1, que vai ser estudada no dia 7 de janeiro de 2024. Já estamos aí, tá próximo. O texto áureo nos diz o seguinte: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. A verdade prática nos diz que a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Este selo é que nos dá a garantia da nossa salvação, o selo do Espírito Santo. O nosso texto bíblico, a nossa lição bíblica em classe, está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2, e depois o versículo 37 e o versículo 38 do mesmo capítulo. Versículo 1. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estaremos estudando então esta lição, e esta primeira lição ela tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo é apresentar a igreja como criação divina. O terceiro, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Vamos então para a nossa introdução, para ganharmos tempo. Neste trimestre, então, estaremos estudando de forma ampla o seguinte tema, como já dissemos no início, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Assim sendo, iremos estudar a respeito da doutrina da igreja segundo a sua origem, natureza e missão. Nesta primeira lição, abordaremos o tema da sua origem. Procuraremos responder às seguintes questões. Número 1. Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Número 2. Como a igreja foi planejada por Deus? Número 3. O que a igreja de fato é? São perguntas que virão à tona no decorrer desta lição. Para tratar, então, desses e outros assuntos concernentes ao tema, contaremos, então, com o pastor José Gonçalves, que é o líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Este querido pastor e professor, que é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela SAPAD e membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nós veremos que, em uma leitura rápida do Novo Testamento, é suficiente para percebermos o que é de fato, o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos,
os primeiros cristãos, a igreja era relevante, tinha uma relevância singular. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. Isso está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Pedro, o apóstolo, ele declara que a igreja é a geração eleita, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a expressão grega eclésia, se referindo à igreja de Deus, está longe de ser meramente uma associação de pessoas, porque ela é uma instituição divina. Vamos então para a nossa primeira parte, que vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. O nosso primeiro subponto vai nos falar algo a respeito do povo de Deus no Antigo Testamento. O termo hebraico Kaal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo da antiga aliança, do antigo pacto. Ele também significa comunhão e unidade. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Assim sendo, Kaal é descrito como o povo reunido. Isto está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Como congregação do povo, está em Juízes capítulo 20, versículo 2. Como multidão, está em 1 de Samuel capítulo 17, versículo 47. Como congregação, 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 22. E como congregação de Israel, 1º livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 2. E ainda, em Neemias capítulo 5, versículo 7, ela é referida como grande ajuntamento. O termo Kaal, portanto, no Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico. É o Israel étnico. É uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Poderia ser uma nação reunida com fins culticos, com fins de adoração, ou poderia não ser, poderia ser para qualquer outra coisa. Uma coletividade que se diferencia por sua cultura, refletida principalmente na língua, religião e maneira de agir. Cada nação, cada etnia tem a sua maneira própria, e isto tudo é um Kaal. É o termo Kaal que se refere a esses ajuntamentos. O segundo subponto nos fala aí no Novo Testamento o que o termo grego eclésia vai falar a esse respeito. O termo grego eclésia se referia à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento. Então, no contexto neotestamentário, no contexto do Novo Testamento, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. E nós veremos estas diferenças. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e de diferentes nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Paulo cita isto na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 6. Nós temos também a citação em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, fala sobre povos, línguas e nações. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Então, esse sentido eclésia no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Se fala mais uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5 e capítulo 13, versículo 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, comprados, que tiveram a sua vida mudadas pelo sangue de Cristo. Pessoas essas que se reúnem para adorar a Deus. Então, este é o que nós chamamos de fins culticos. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue.
Mateus 16 e versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Sempre que Paulo está falando em igreja, em eclésia, a expressão grega, ele está falando a respeito dos salvos, de um povo que foi comprado, que foi redimido, que foi resgatado pelo sangue de Cristo. Assim vemos Paulo saudando a igreja, com esta colocação, se referindo à igreja como eclésia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons e adoração da igreja, capítulo 14, versículos 4 e 5, e versículo 12 também de 1 Coríntios. E dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios 16 e versículo 1. Agora nós vamos para o terceiro subponto, que vai falar sobre esta posição na igreja cristã, na história cristã, perdão. O termo eclesia agora já muda um pouquinho. O termo eclesia é citado pela primeira vez entre as mais de 100 citações em todo o Novo Testamento. Esta citação foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele cita, dizendo para Pedro, eu te digo que você é Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Estava se referindo, a pedra é Cristo. Ele disse, tu és Pedro, e a expressão Pedro é um fagulho de pedra, é uma pedrinha pequena, e sobre esta pedra, sobre Cristo Jesus, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, esta é a primeira entre centenas de vezes, mais de 100 citações que é feito no Novo Testamento. Então, quando ele emprega esta palavra grega primária, que é composta com a preposição eká, quer dizer fora de, e o verbo kaleo, chamar, então, esta junção, chamados para fora. Foi quando Jesus disse, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, eclesia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Este termo é conhecido desde o século V a.C. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Há aqueles que creem assim. Evidentemente, a tradição protestante rejeita este conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, Efésios 1 e 22, Efésios 2 e 22, Hebreus 12 e 23. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Em Atos, capítulo 19, versículo 32, por exemplo, eclesia se refere à turba de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Todavia, na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado, para fora do mundo, chamados para fora. E para dentro da comunhão do seu Espírito Santo, para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, esta palavra, se refere a um grupo de cristãos, um grupo de salvos que foram chamados para fora do mundo e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Resumindo, podemos entender que a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho, graças a Deus e à mensagem do Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas.
Vamos agora para a segunda parte, a igreja como criação divina. O primeiro subponto fala sobre a igreja como um ideal de Deus. Nós podemos entender que a igreja foi idealizada no coração do próprio Deus, desde a eternidade, desde os tempos eternos. Em sua essência, ela é um projeto divino. Veja o que diz o apóstolo Paulo: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo escreve aos Efésios falando de um mistério que estava oculto, Efésios 3, versículos 3 ao 6. Este mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, a igreja já era uma realidade, ela já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem que estava caído em seus delitos e pecados. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos ao segundo subponto. A igreja como uma realidade. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Veja como disse Paulo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Como já vimos, a igreja não ficou apenas como um projeto na mente de Deus, mas ela passou a ser uma realidade, passou a existir de uma forma concreta. Assim sendo, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então surge a pergunta: quando a igreja começou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Quando foi? Quando que a igreja começou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas de forma futurística, citando as palavras de Jesus quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Então, agora vamos para o terceiro subponto, a igreja no Pentecostes. Várias são as razões para crermos que a igreja teve a sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia do Pentecostes. Embora na era pré-cristã, Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, não há evidências claras de que o conceito de igreja já existisse no período do Antigo Testamento. Então, embora na era pré-cristã, Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, Deus sempre teve um pacto. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus fazendo pacto com Abraão, Deus fazendo pacto com a nação de Israel, fazendo pacto com Jacó. Então, Deus teve muitos povos com quem ele fez pacto, fez alianças. Na condição de corpo de Cristo, é natural, agora sim, agora é outra coisa, na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra. Isto falando da sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, além da vinda do Espírito Santo para ficar com os discípulos, que isto só aconteceu depois que Cristo morreu e foi assunto aos céus. João 16, versículo 7, Atos 20, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O teólogo Millard J. Erickson observa que Lucas não emprega eclesia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo próprio Lucas, o médico amado. Ele, no seu evangelho, no evangelho de Lucas, não aparece nenhuma vez, mas no livro de Atos aparece 24 vezes, porque ali já tinha acontecido o Pentecostes. Então, de fato, este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito, nenhum conhecimento, nenhuma citação da presença da igreja antes do período abrangido em Atos 8. Imediatamente,
Após aquele grande dia do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o Evangelho de Cristo, conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos 1 e 8. A partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e a orientação do Espírito Santo. Isto é o que nos informa em seu trabalho, em sua publicação, Stanley Horton, em sua obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, lá na primeira edição, página 538 e 539. Então são informações que você pode conferir na enciclopédia de Stanley Horton, em sua obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado pela CPAD. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no dia do Pentecostes, após a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Bom, vamos agora para a terceira parte, a igreja como a comunidade dos salvos. O primeiro subponto nos fala sobre regenerados pelo sangue de Cristo. A igreja constitui-se de uma comunidade de pessoas salvas por Jesus, que receberam a regeneração pelo sangue de Cristo. O sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa expressão muitos refere-se à humanidade inteira, à humanidade como um todo, que estava separada de Deus por causa dos pecados por ela praticados. Todavia, dentre estes, há uma pequena parcela de pessoas que, tendo sido alvejadas pela mensagem do Evangelho, se renderam dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, se renderam a Cristo, e para serem perdoados, para serem gerados de novo pela lavagem da palavra de Deus. É esse pequeno grupo que podemos denominar igreja, aqui no grego a expressão grega é eclésia ou eclesia, né? Assim sendo, é perfeitamente compreensível que a única forma de uma pessoa se ingressar na igreja, na comunidade dos santos, na família de Deus, é através do arrependimento e do batismo. Não tem outra forma. Observe o discurso de Pedro no dia do Pentecostes, quando ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e cada um de vós seja batizados para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, está aí. A forma de se integrar a uma igreja é arrepender-se dos seus pecados, descer as águas batismais, para que receba o dom do Espírito Santo, para que possa estar capacitado para sair difundindo a mensagem da palavra de Deus. Com estas palavras, Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada de pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé, que nasceram de novo, que confessaram Cristo publicamente. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoio, que traduzido é arrependimento, mudança de direção, mudança de conceito, mudança de forma de vida, mudança do modus vivendi. Isto significa uma mudança de mente, de conceito, de caráter. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado a caminho da condenação eterna, mas graças a Deus e à mensagem salvífica do Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas, mudadas, regeneradas através do sangue de Cristo. Agora nós vamos para o segundo subponto, que vai falar sobre ser selados pelo Espírito Santo. Já sabemos que a igreja tem a sua origem no dia do Pentecostes. Por meio do Espírito Santo de Deus, nós somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, vou repetir. Por meio do Espírito Santo de Deus, nós somos batizados no corpo de Cristo,
que é a igreja. Então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quando ele escreve na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 3, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Então, a igreja agora passa a ser diferente. Ela é composta de judeus, de gentios, de todas as raças, de todas as tribos, nações. Aonde tiver alguém que se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo e o confessa como Senhor da sua vida, ali está um crente, nasceu de novo, desceu as águas batismais, ali está um membro da igreja. É alguém que participa da ceia e pode ser revestido do Espírito Santo e ser testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra, como Jesus disse aos discípulos. Mas você pode ser um discípulo desse, aonde quer que você esteja, que você possa ser testemunha, quer seja na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você tem que ser testemunha de Cristo, anunciar a mensagem do Evangelho através da tua vida. Vamos ao terceiro ponto, o batismo de Cristo e do Espírito. Bom, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia do Pentecoste a se arrependerem, ele também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto, ao inverso, o Espírito Santo os batizou em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja, com um batismo de iniciação, formando a igreja. Então vocês veem, o Espírito batizou os crentes, o Espírito nos batizou através do batismo no corpo de Cristo, a igreja. Isso é um batismo de iniciação. Enquanto Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo, com fogo, um batismo de capacitação. Bom, queridos, estamos caminhando para a conclusão de nossa aula e nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a sua morte e ressurreição, né? Tudo isso aconteceu. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, que é a igreja, por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso é que nós podemos dizer que é um grande privilégio. É um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Quero te lembrar, Jesus vem breve. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Fique atento. Se você é um membro da igreja do Senhor, você é um privilegiado, vigie, espere a vinda de Jesus. Um forte abraço, até a próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe.